Fala, torcedores. Que situação é essa do Inter, né? Imagine a porrada que já tomou no final de semana. Ainda vem hoje ainda passar por uma situação difícil aí que os torcedores estão tudo retados, viu? Vamos ver qual foi o BO que deu agora sobre o Internacional. Vamos lá. Bom, gente, não bastasse toda a tragédia dentro de campo, o Internacional agora é piada nacional, naquele único departamento do Inter que funcionava bem, que era o departamento jurídico. O Inter fazia sempre boas performances, tinha tradição no seu jurídico. Jurídico não levanta a taça, mas sempre é bom tu ter um jurídico em quem tu possa confiar. Pois bem, o Inter foi para o julgamento hoje do seu Vitor Gabriel, naquela entrada violenta que ele dá, quebrando a perna do Gabriel Peck, jogador do Cruzeiro. Vai ficar parado um longo tempo. Qual foi a punição? Pena inédita. Nunca tinha acontecido isso. Vitor Gabriel pega a pena máxima do seu artigo, que são 6 jogos, e o agravante do artigo 3º, que diz que ele tem que ter a proporcionalidade, ou seja, ele como agressor tem que ficar parado ao mesmo tempo que aquele jogador que ele machucou, respeitando o prazo limite de 180 dias, 6 meses. Então, se o PEC volta antes de 6 meses, pode voltar o Vitor Gabriel. Se não voltar, se ele voltar só depois de 6 meses, em 180 dias pode voltar o Vitor Gabriel. Esse foi o resultado do julgamento. Agora, o que acontece de surpreendente nisso que faz com que o Inter vire piada e vergonha nacional? O Inter vai para a defesa do Vitor Gabriel e apresenta, né, o advogado do Inter lê o que dizia o áudio do VAR. Lê ali, interpreta, olha o alvo e justifica, embasa toda a sua defesa em cima disso. Que o áudio isso, o áudio aquilo, que não recomenda expulsão, que blá, 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 blá. Pois bem, os auditores votaram, chega a auditora, mulher, para votar. E ela disse, olha, recebi aqui que esse áudio aí parece que é fake. E aí pede pro Inter confirmar o áudio. É verdadeiro o áudio? E o Inter diz que não sabe, não tem certeza. Eu vou mostrar para vocês essa parte, tá? Só para quem não pôde acompanhar, porque realmente é muito constrangedor, tá? Diante de tudo que a gente está vendo já no Internacional. Pro advogado da tribuna, o seguinte, porque isso para mim está pesando muito no meu voto, porque quando o doutor Rodrigo Baia fundamentou seu voto, ele utilizou a transcrição do áudio do VAR. Infelizmente, como a gente vive no mundo online, estão circulando notícias que esse áudio não é verídico. E eu gostaria de confirmar a fonte real de onde foi extraído esse áudio. Se foi de um site, se foi fornecido pela própria organização do jogo, pela CBF, se seria possível vocês afirmarem com convicção que esse áudio é verídico. Queria pegar... Interrompi, desculpa. Eu queria ouvir da defesa com convicção que esse áudio realmente é verídico e que o doutor Rodrigo... Eu recebi também essa mensagem agora. Obviamente que a gente junta como sendo verídico, mas eu teria que checar essa informação agora, eu não teria a fonte aqui para lhe dar. Mas, de qualquer forma, por lealdade processual, já que o seu voto vai ser definitivo em relação a esse assunto, a senhora não considere essa prova, então, nesse momento, para proferir o seu voto ou suspenda o julgamento, até que a gente possa trazer essa informação. Mas a informação do pessoal que colheu essa prova dentro do escritório é que seria, sim, o áudio do VAR, mas eu não tenho como lhe dar a fonte agora, nesse momento, a não ser que eu pare aqui e vá ver a origem desses áudios. Mas a senhora desconsidere, então, a prova na formulação do seu voto, para não haver prejuízo, né? Cara, o Inter já foi... Tirei, porque daí segue. Ela inclusive diz que, olha, mas é que outros votos já foram proferidos e levaram muito em conta, né, essa defesa em cima do que estavam os áudios do VAR. E aí foi bom. O resultado é que aquilo que eu disse para vocês, o Vitor Gabriel pega 6 jogos, que é a pena máxima, e mais os 180 dias, que é o tempo de parada que vai ter o Gabriel Peck, ou mais. Não se sabe o tempo que ele vai conseguir voltar. Tomara que volte antes, mas não se sabe o tamanho e a gravidade da lesão. Gente, e aí fica pensando assim, ó. O ano passado, o Inter já teve aquele problema na sua área da comunicação, que foi para dentro do vestiário, que é o episódio do Bernabéu, que o Inter torna aquilo público, né? Tenta mostrar que o grande herói é aquele que trai a mulher, que come todo mundo e tal, né? E uma misoginia danada, aquilo invade o vestiário, as esposas dos jogadores ficam indignadas, os jogadores cobram da diretoria, cobram do Bernabéu, fica um clima pesado no Internacional. O cara que fez aquilo está lá até hoje, dando as cartas na comunicação. Agora é o jurídico.
Tá? E a gente já sabe que, além do jurídico, estamos vendo na parte financeira, em outras áreas, onde o Inter tem enorme dificuldade. Praticamente não vou entrar nem no futebol, né? Que essa aí a gente vê todos os dias, né? A cada rodada a gente lamenta ver o Internacional jogar. É histórico. Hoje é histórico. No hall de vergonhas que a gente passou na nossa história, hoje está num top 10, certamente. Aliás, a maior das 10 maiores vergonhas da nossa história, só uma não está nessa gestão, que é perder para o Mazembe. Todas as outras são dessa gestão. Pode juntar aí. Pode juntar todos os fiascos, foi tudo dessa gestão. O que aconteceu hoje, que a gente vai explicar direito para vocês, é inacreditável. É de um amadorismo e de uma exposição da marca do clube. Uma exposição absurda das nossas coisas, da nossa camiseta, dos nossos símbolos, do nosso orgulho. Nós temos sido nessa gestão constantemente jogados na sarjeta, nós e a nossa autoestima. A autoestima é mínima neste momento, tanto que tem muitos colorados que nem vão mais ao estádio. Nós estamos fazendo jogo contra o Cruzeiro com 12 mil pessoas, aliás. O homem que não tem cargo no vestiário do Inter, que é o Vitor Grumber, um dos mais incompetentes no Beira-Rio, chegou a falar numa entrevista que se o torcedor não quiser ir amanhã, ele vai entender. Quase convidando o torcedor a não ir no jogo de amanhã contra o Flamengo. Mas a autoestima do torcedor é jogada na sarjeta, não só pelas derrotas, não só pelos vexames dentro de campo, mas por essas coisas. O Inter hoje é piada nacional. O Inter conseguiu a façanha de utilizar um vídeo de humor como se fosse verdadeiro para defender um jogador no tribunal do STJD. Será que é o fundo do poço? Será que eu posso dizer chegou no fundo do poço? Não, não posso. Eles vão fazer mais. A destruição do Internacional, senhoras e senhores. Eu faço a seguinte comparação. Você sabe aqueles prédios que são implodidos? Você sabe como é que eles fazem isso? Eles colocam bananas de dinamite em cada ponto estrutural do prédio. Na viga principal aqui, na outra da outra ponta, né? E eles calculam para que o prédio não exploda e não caia para um lado só, então eles põem ali o outro bolo de dinamite, eles vão colocando em pontos estratégicos. Aí vem um cara lá atrás e faz isso aqui, ó. E aí explodem todos ao mesmo tempo e o prédio cai. Essa é a gestão Barcelos. Dinamitou o Internacional em todos os setores. Me diga um setor do Inter que funciona. O Inter só tem uma coisa boa na gestão Barcelos, e não é do Inter, é da Adidas, que são os uniformes que são lindíssimos. O resto, essa gestão destruiu tudo. Tudo. Não é só a autoestima do torcedor. A destruição da autoestima do torcedor é uma consequência das outras destruições, ou da destruição completa do clube. Base, que é nevrálgico. Destruíram por completo. Pegaram um trabalho que estava sendo realizado por uma empresa belga chamada Double Pass, quando assumiu, que é uma empresa que trabalhava a reconstrução da base colorada depois do que o Pífero fez lá atrás. Pegaram essa empresa, jogaram no lixo e trouxeram o Gustavo Grossi, que durante 2 anos e meio dinamitou a base do Internacional. Mas não foi só ele. A culpa não é dele. Ele é incompetente, todo mundo sabia. E todo mundo foi vendo que ele estava destruindo a base do Inter. Me ligavam todos os dias lá de dentro para dizer isso. E deixaram. Era cavalo de campanha, né? Mas não foi só ele. Tem um diretor lá, o Milano, Luiz Caldas Milano, que assumiu no primeiro dia da gestão Barcelos a base do Inter, foi sair há 3 meses. Destruiu a base do Internacional. A coisa mais importante de um clube que a sua base foi destruída por essa gestão. E eu não quero me alongar aqui nos outros pontos, porque eu posso falar do relacionamento social, do papel picado, posso falar da relação com os consulados, eu posso falar da área financeira do clube. Essa gestão assumiu o Internacional com R$500 bilhão de dívida acumuladas em 100 e poucos anos. Em 5 anos e meio, eles mais do que dobraram a dívida. Não trouxeram 1 centavo de investidor em 5 anos e meio. Não há clube grande brasileiro que não tenha conseguido investidor num período tão longo. Contratações erradas, dinheiro rasgado, times mal constituídos, escolhas erradas de treinador. Administrativamente, o Inter faliu. O Internacional tem um CEO que está desde o primeiro dia da gestão, nada funciona no clube e ele continua lá. São todos os âmbitos, todos os âmbitos. E hoje nós temos esse ponto tão importante no que diz respeito ao departamento jurídico do Internacional. Tem pessoas lá dentro que eu gosto, são pessoas respeitáveis, mas não pode.
Não pode acontecer o que aconteceu. A gente está muito cansado disso. Nós realmente viramos piada nacional. Onde mais essa gestão pode ir? Por qual motivo eles não saem? Por qual motivo eles não se autodenominam inaptos e não renunciam? No final do ano era para ter renunciado. Agora também. E eles não vão fazer isso. Sabe por quê? Porque eles são arrogantes. Eles são prepotentes. A gente tem um monte de repórter que tem informação dos bastidores do Internacional. Sabe o que eles dizem nos bastidores? A torcida do outro lado não consegue ver as coisas boas que nós estamos fazendo. Eles acham isso. Eles dizem isso. Eles acham que os jornalistas identificados, principalmente o Baldasso, faturam com o desastre do clube e estão provocando crises que não existem no Internacional. Eles dizem isso. Eles dizem isso. Onde mais eles podem destruir? Vocês sabem. Só há mais uma coisa. Só mais uma. Que é rebaixar o Inter para a Série B. E aí eu não falo só da autoestima do torcedor, porque eu costumo dizer que quando tu cai uma vez para a Série B, é acaso. Quando tu cai 3 vezes, como é o Grêmio, é costume. Se a gente cair 2, é costume também. Vão estar destruindo mais, vão estar colocando uma tatuagem na nossa pele. Se levarem para a Série B. E tudo indica, senhoras e senhores, minha amiga, quando tu acha que não pode piorar a situação, vem lá o Internacional e mostra que pode, né? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube aí e entender um pouco mais dos bastidores dessa pataquada realizada na manhã ou no início da tarde dessa terça-feira, né? Dessa vez pelo jurídico do clube. Jurídico do clube, eu falo, não vou em nenhum momento omitir que é sim uma terceirizada, né? Mas é uma terceirizada do clube. E é uma terceirizada indiretamente que cumpre ordens do clube, por que não, né? Eu jamais deixaria, se eu sou o vice-jurídico ou presidente do clube, eu jamais deixaria que uma argumentação ou qualquer defesa de um atleta, um ativo do meu clube, fosse para um tribunal sem eu saber, né? Sem eu ter um relatório, sem eu ter qualquer tipo de análise. E aqui a gente pode dizer, né? Se antes a gente achava que a gestão do Alessandro Barcelos ela estava moribunda, não, hoje ela está morta. A gestão do Alessandro Barcelos ela conseguiu botar uma pá de merda, literalmente, né? Em qualquer possibilidade de renascimento ou de credibilidade junto da torcida, tá? É lamentável que a gente tenha que passar por mais essa vergonha, uma chacota nacional a partir de um áudio de um perfil fake na internet. E desde já eu quero deixar claro que a gente tentou uma entrevista com o vice-presidente jurídico do Internacional, Jorge de Oliveira Filho, e ele não pode atender a gente, né? Ele pode atender a Rádio Grenal, ele pode atender a Rádio Gaúcha, provavelmente ele vai atender a Bandeirantes, mas aí tá tudo bem. Em algum dia na eleição, talvez ele venha nos procurar, ou talvez em algum dia, quando ele precise de alguma coisa, ele venha nos procurar. Agora, como ele tem que dar satisfação pro torcedor, porque não é pro Alexandre Ernst, pro Bolívar, pro Glauco, pro Diego Brião, ele tá dando uma satisfação pro torcedor colorado, o torcedor que nos acompanha aqui, né? O torcedor que tem feito essa trajetória maravilhosa do Intervenção nesses 6 meses, que quase, olha, tranquilamente, quase todos os dias é top 3 de audiência no horário. Mas não há de ser nada, não tem problema nenhum, a gente está bem acostumado com isso. É para quem já foi impedido de fazer uma pergunta dentro do estádio Beira-Rio, né? E que quem também sabe como funciona o bastidor aí com os bruxinhos que cada um tem ali dentro, não tem problema nenhum a gente pegar e saber mais uma vez que a gente é preterido, porque a gente faz o trabalho certinho, né? Então é tranquilo. Mas não há de ser nada, a gente vai trazer os bastidores porque a gente não precisa, né, obviamente, do vice-jurídico aqui para esclarecer, a gente consegue fazer jornalismo, eu vivo falando para vocês.